Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam se cuidando e cuidando dos seus, né? Para que tudo isso passe logo e a gente possa estar junto. Vocês fazem muita falta, muita mesmo. Hoje a nossa aula vai falar sobre o último capítulo da nossa apostila 2. Já passou. E a próxima aula que a gente gravar, o próximo vídeo, já vai ser sobre a revisão para bimestral de todos os capítulos, tá? Essa aula de hoje vocês vão poder acompanhar da página 253 até a página 260. E ele vai falar sobre as tensões e sobre os conflitos, os principais conflitos na América, no continente americano, tá? Como eu disse para vocês nas outras aulas, se necessário, vai pausando o vídeo, vai copiando o que vocês acharem que é necessário no caderno, para que daí vocês possam se apropriar melhor do conhecimento. Para a gente começar a falar sobre tensões e conflitos, a gente tem que entender que na América os conflitos acontecem principalmente por motivos de desigualdade socioeconômica, né? Tanto desigualdade social, quando tem um pequeno grupo de pessoas sendo privilegiados, enquanto a minoria vive com pouco, ou por questões sociais, quando que um menor grupo tem acesso aos principais recursos dentro do país, saúde, saneamento, moradia, em detrimento de um grupo muito maior que vive em condições deploráveis. Concentração de renda, quando uma pequena parcela da população é que concentra a maior parte da riqueza do país. Má distribuição de terras, também concentração de terra na mão de poucos. Questões étnico-raciais, então é aquele preconceito com etnias e raças diferentes. Aí entra aqui a xenofobia, né, a aversão a estrangeiro, ou o próprio racismo. Atuação política, a questão dos governos. Então, isso aqui vem gerando muitos protestos dentro da América. O primeiro país que eu separei aqui para vocês é a Venezuela. A Venezuela, ela ganhou destaque nos últimos anos por questões econômicas e políticas, principalmente, né? Os problemas econômicos e políticos, eles vêm se agravando na Venezuela nos últimos 15 anos. E isso afetou diretamente e indiretamente a vida diária da população, que passou a sofrer com desemprego, a falta de produto nas prateleiras dos mercantis, precariedade no atendimento de saúde, escassez de infraestrutura básicas como saneamento, água encanada, falta de liberdade de opinião, entre outros fatores. Então, esses foram os principais problemas que geraram as ondas de protestos na Venezuela, que nós acompanhamos pelos noticiários, né? O próximo país que eu separei para vocês aqui é Honduras. Honduras é um país que fica na América Central, no Istmo mesmo, né? Quando acaba ali o México, aí vem Honduras, Belize, Guatemala, El Salvador. Qual o problema de Honduras? Crise agravada por uma indicação de fraude eleitoral. O presidente, que foi reeleito, ele tinha minoria e de repente deu uma pane nos computadores e ele ganhou as eleições. E isso gerou uma onda de protestos dentro do país. Devido aos conflitos, Honduras se tornou um país violento, com alto nível de corrupção, uma grande dívida pública e um déficit econômico insustentável. A balança comercial do país, ela funciona da seguinte forma: se o país ele compra mais do que vende, isso gera um déficit, um saldo negativo na balança comercial. Agora, se ele vende muito e compra pouco, é lógico que ele sai lucrando, né? O outro país aqui é o Chile. O Chile também tem ganhado destaque, né, no cenário internacional através dos seus protestos. Esses protestos, inicialmente, eles foram motivados pela tarifa, o aumento na tarifa dos meios de transporte. Lembrando que o Chile é um dos países americanos que tem a tarifa mais alta no transporte público.
E isso se intensificou com o descontentamento com a realidade da educação no país. Então, vários estudantes saíram às ruas, né, para lutar por esse direito dos estudantes, pelo investimento do país na educação. Grande desigualdade entre os pobres e o rico. Então, há uma má distribuição de renda, uma concentração de renda muito grande. Então, no caso do Chile, os protestos começaram com o aumento da tarifa de transporte. Daí, os estudantes foram à rua pedir melhor investimento na educação e, aliado a isso, lutar contra essa desigualdade que é tão intensa dentro do país. O outro país é a Bolívia. Em meio a uma onda de protestos violentos, eles fazem denúncias relacionadas à fraude na votação. Evo Morales renunciou à presidência da Bolívia. O México. No caso do México, seus conflitos aconteceram por questões socioeconômicas, com protestos em relação à política educacional e conflitos violentos contra o narcotráfico, né? Então, esses conflitos acabam sendo muito violentos entre a polícia e os civis. No nosso país, os conflitos eles envolvem também as questões do narcotráfico, que são os conflitos mais violentos, mas também a demarcação das terras indígenas e manifestações em relação aos governos, né? Muitas pessoas vão à rua protestar contra os diversos governos que nós já tivemos, principalmente ligados à insatisfação pela corrupção. Nos Estados Unidos, há crises violentas relacionadas a ideologias políticas, manifestações contra a violência extrema, o racismo. Vocês todos acompanharam a questão do cidadão que foi sufocado pela polícia, né? O cidadão negro. E isso gerou uma onda de protestos que vem acontecendo até hoje no mundo todo, não só nos Estados Unidos. Além de manifestações por descontentamento com o governo e tensões internacionais envolvendo barreiras aos produtos, principalmente os que vêm da China, e a questão de barrar a entrada da imigração. Então, nos Estados Unidos, de uma forma geral, o descontentamento é em relação à política, ao racismo, à extrema violência, à questão do governo, e internacionalmente envolve as barreiras contra produtos chineses e contra imigrantes. Em Cuba ela sofreu um boicote na época do socialismo e do capitalismo, da Guerra Fria, sofreu um boicote estadunidense. Isso minimizou com a vida do Barack Obama, mas com a entrada do Trump, Cuba voltou a receber esse boicote internacional. E isso, por muito tempo, quebrou a economia de Cuba, né? É uma economia estagnada, que não evolui, conflitos internos relacionados às questões socioeconômicas, tanto de má distribuição da economia quanto de serviços à população, como a falta de comida, baixa produtividade agropecuária, falta de liberdade de expressão, isso aqui é uma herança ainda herdada do socialismo. O Haiti, minha gente, é o país mais pobre da América, por várias questões, sejam questões de corrupção, questões de sucessivos golpes que o governo sofreu ao longo dos tempos, e também com relação às catástrofes naturais. Fica numa região de instabilidade tectônica. Isso vai fazer com que aconteçam muitos terremotos, maremotos, né? Isso impacta, lógico, na economia de um país que já é deficitária. Ainda ter esses impactos com relação ao meio ambiente. É o país mais pobre da América, com confrontos socioeconômicos, instabilidade política devido à maioria da população viver abaixo da linha da pobreza. Os problemas se agravam por causa da instabilidade do terreno, né? Terremotos de alta magnitude, como o que aconteceu em 2010.
por último, a gente tem aí a Colômbia. Os problemas socioeconômicos relacionados ao narcotráfico, que através das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, reivindicam melhores condições de vida por meio de uma distribuição de renda mais justa, fim da corrupção, tanto na esfera governamental quanto na esfera empresarial, reforma agrária, redistribuindo as terras, fim das relações com os Estados Unidos da América. Então essas são as principais questões que envolvem as manifestações na Colômbia. Meus amores, espero que eu esteja ajudado. Essa foi a nossa última aula da apostila 2. A próxima, como eu disse, já é revisão para bimestral. Um cheiro, fiquem com Deus.